o tema da aula de hoje é justamente esse, castolado na prática, tá? Por que na prática? Porque a maior parte da aula vai ser na prancheta, tá? Vou estar mostrando para vocês aí como é o passo a passo mesmo, tá? Do comecinho, como começar um castolado, o meio dele e o fim dele, como prender no cristal, certo? Então, essa vai ser boa parte da aula e aqui na introdução eu vou só conversar um pouco sobre vocês, dar um contexto, tá? Sobre o castroado, beleza? Na verdade, não é o, é os, é no plural. Existem vários tipos de castroado. E do que se tratam eles, né? Eles são técnicas que você usa, né? Técnicas manuais para prender objetos com fios, ok? Necessariamente com fios, pelo que eu conheço, né? Então, isso inclui não só o macramê, tá? Com fio encerado ou com outros fios, né? Mas inclui também os metais, certo? Então, os castroados, eles são muito variados, ok? Esse colarzinho que eu estou usando aqui hoje, ele é um castroado de cabochão, né? Como vocês devem ter visto nos stories, né? Cabochão é um formato de uma lapidação específica que tem, que é justamente essa que eu uso nas peças, né? Que geralmente fica no meio da peça e daí parte o macramê em volta dele, beleza? Esse é o cabochão, né? O formato cabochão é uma lapidação de cristais. E aí eu trouxe alguns exemplos rapidamente para mostrar para vocês, só nesses primeiros minutos de aula, tá? Não vou me prolongar tanto nisso, mas só para mostrar para vocês uma variedade, né? Uma pequena variedade de castroados. Esse aqui é o que a galera mais conhece. Provavelmente você já viu ele, né? Muitas vezes ele é o castroado de redinha, né? Ele é o mais comum de todos, o mais básico do macramê, tá? E ele não é difícil mesmo, ele é bem simples, né? Uma redinha, você dando nós básicos de 2 em 2, você atinge esse objetivo aqui, né? Eu posso até fazer uma live depois ensinando a fazer esse, né? Se vocês me derem como sugestão, pode até ser. Outro tipo de castroado é esse aqui, ó. Também é de macramê e ele é com uma pedra em formato de ponta, né? Um objeto em formato de ponta que você prende por cima, ok? Também é uma técnica específica de castroado, certo? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é castroado, tá, gente? São cristais, né? Objetos presos com fios. E nisso entra também os fios metálicos. Eu não vou me aprofundar, mas só para ilustrar, né, para vocês, isso aqui também é um castroado, certo? É uma ponta castroada em metal, no caso o latão dourado, né, mas poderia ser qualquer fio metálico, certo? E, né, o famigerado, que está todo mundo esperando para aprender hoje, o castroado de cabochão. Esse é o castroado de cabochão. Deixa eu ver se eu coloco mais perto para vocês. Vocês conseguem observar? É um objeto achatado, preso ao redor, né, lateralmente. Aqui você observa que é uma redinha, né, que se forma aqui. E essa redinha agarra o objeto em volta e a gente prende, né? Prende muito bem. Isso aqui não sai, tá, pessoal? É muito difícil um castroado de macramê sair, ok? Se você fizer tiver uma atenção, né, na hora de fechar ele principalmente, ok? Muito raro isso acontecer. Eu só vi uma vez na minha vida, né, em toda a minha carreira de artesão, eu só fiz uma vez um macramê que caiu a pedra e até hoje eu não sei a explicação, né? Tô aguardando a explicação da pessoa, porque eu não acredito que tenha caído, mas enfim, é muito seguro isso aqui, os cristais não caem, tá, pessoal? Então, esse é o que a gente vai aprender hoje, tá? Nós vamos aprender o castroado de cabochão, é esse aqui, e é o do colar que eu estou usando também, beleza? Curiosidade, né? Tanto para cristais redondos quanto para cristais pontudos, dá para fazer o castroado de cabochão, ok? Porque o que importa nele, na verdade, é que essa é a sacada do castroado de cabochão. Que ele não é só um castroado de cabochão. A gente conhece ele por esse nome porque é o macramê que a gente mais vê, entende? Mas ele prende outros objetos também, entendeu? Você pode prender conchas do mar, você pode prender um porta-retrato, você pode fazer isso com uma infinidade de objetos, contanto que eles sejam achatados, né? Ou que seja possível fazer uma rede em volta sem ele escapar, certo? Então não serve só para cristais, você pode prender outros objetos também. Os 3 principais erros, né, de fazer o castroado de cabochão. O primeiro deles eu diria que é a força dos nós. Não, na verdade eu vou colocar em outra sequência. O primeiro erro é a grossura, né, a espessura da redinha. Ela tem que ser uma espessura bem específica para cada cristal, certo? A segunda coisa seria justamente a força dos nós, né, para eles não ficarem com acabamento tão bom, não tão fechadinhos, né, não tão bem definidos como esse aqui tá. Vocês conseguem observar que ele está bem definidozinho, né? Você consegue até ver o zigue-zague de um lado para o outro. Né? Quando ele não atinge esse objetivo, ele também fica mais mole e fica sambando, né, como a gente chama, e mais fácil de escapar, certo? E o terceiro erro principal que gera esse possível sambar do cristal, né, ou fazer ele cair,
é justamente na hora de fechar, né? Tem um jeito específico, tem um jeito direitinho que é o jeito que eu sei fazer, né? Eu vou passar para vocês hoje como é que você fecha um cristal no castrado de cabochão, certo? Da forma correta. Tem uma forma que funciona muito bem comigo e eu vou mostrar para vocês, ok? Então, assim, sem muita enrolação, tá? Eu vou já modificar aqui a posição do meu vídeo, tá? Vou transferir a imagem para minha prancheta, que está aqui na minha mesa, e vocês vão poder me acompanhar a partir de agora. Antes disso, eu quero fazer um pedido para vocês, quem estiver assistindo agora aí online, né? Se você tem um amigo que gostaria de aprender isso também, ou que até faz já macramê, manda para ele, né? Dá no direct aí, manda o ao vivo para ele, certo? Compartilha, porque isso me ajuda bastante, tá? E vai ajudar eles também, tá? Porque é um conhecimento aqui que eu estou oferecendo para você que eu desenvolvi durante anos, né? Esse castroado eu aprendi, para quem não sabe, eu aprendi na rua, na verdade, no calçadão da praia de Iracema mais especificamente, com artesãos de rua, né? Eu aprendi no chão do calçadão. Então, até hoje eu consegui ir melhorando cada detalhezinho dele até atingir esse objetivo bem retinho, bem diagramadozinho, né? Então, é uma história que tem por trás desse cabochão na minha vida, ok? Muito obrigado aí para quem estiver compartilhando com os amigos, tá? Então eu vou já agora mudar a minha posição da câmera para começar a mostrar para vocês o passo a passo em si, tá? E aí vocês me dizem no chat se vocês estão prontos, né, aí para praticar, se vocês já estão com os fios em mãos, se estão com a tesoura também, tá? Lembrando que os materiais são bem fáceis de encontrar, tá? Fio encerado, eu já vi no máximo de R$ 18, tem lugares que é um pouquinho mais caro, mas com um fio, com um tubo você consegue praticar tudo isso, tá? Milhares não, né? Centenas de vezes ou dezenas. A tesoura pode ser qualquer uma e a prancheta também pode ser qualquer uma. Lembrando, a posição que eu estou usando na prancheta aqui no vídeo, ela é uma posição que me ajuda a mostrar a câmera para vocês, ok? Ela não é a posição que eu faço macramê diariamente, ok? Eu faço esse macramê numa posição mais confortável para mim, encostado na cadeira, né? Numa posição mais apropriada. Aqui eu vou estar mostrando para vocês na mesa, dessa forma, mas vocês não são obrigados a fazer dessa exatamente forma, ok? Você pode estar mais confortável aí no ambiente que você estiver, beleza? Inclusive, essa é uma das vantagens do macramê, né? Você poder fazer em qualquer posição. Então, vamos lá, vou mudar aqui a posição. Vou mostrar novamente para vocês como é que é o objetivo, né? É da seguinte maneira. Esse aqui é o castroado de cabochão, tá? O que a gente vai precisar para fazer um castroado de cabochão como esse, né? Eu vou pegar um cristal aqui para ilustrar, né, pessoal? Então, vocês podem pegar um objeto que vocês têm aí achatado, de preferência que ele seja pequenininho, para não demorar tanto para fazer a rede, tá? Então, vamos nessa. Vou pegar um cristal aqui de referência, tá? Olha só. Esse aqui é o cristal que eu vou usar, tá? É uma obsidiana preta também. E a gente vai começar a fazer a redinha. Do que a gente vai precisar? Do fio, certo? Eu vou utilizar aqui um fio de cor preta, certo? E outro fio de cor amarela, porque aí o destaque fica ótimo para você observar a diferença também por onde os fios estão passando. Isso, inclusive, é uma boa dica para você estudar macramê sozinho, tá? Sempre faça com cores diferentes, que aí você consegue diferenciar e observar os caminhos dos nós, ok? Então vamos nessa. Vamos tirar isso daqui da visão. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um pedaço de fio, certo? Um pedaço só, dobrado ao meio. Veja como eu estou segurando aqui, ó. Essa aqui é a ponta dele e aqui está dobrado ao meio, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma quantidade que já dobrada ao meio consiga dar um pouco mais, né? Na verdade, uns 10 centímetros a mais de cada lado em volta do cristal, porque a gente precisa saber o contorno dele, entendeu? Então esse tamanho aqui ele é o suficiente, você pode cortar até maior, se você achar necessário, tá? Então um fio dobrado ao meio, eu posso cortar aqui, beleza? Com a tesoura mesmo, qualquer tesoura, tá, pessoal? Não tem restrição sobre tesoura, beleza? E beleza, ele está aqui. Como eu uso a prancheta, pessoal, para quem está com prancheta também, eu vou mostrar como é que eu faço, tá? Para posicionar a linha. Essa parte que está dobrada ao meio, a minha prancheta é desse tipo aqui, ó. Ela é desse tipo aqui. Então eu posso posicionar assim, veja bem, certo? Esses são alguns malabarismos e especificidades que eu aprendi a fazer numa prancheta, né? De tanto trabalhar nela. Você vai pegar, fazer isso aqui, né? E vai pegar bem na metade dele aqui, ó. Calculando a metade, bem aqui assim, ó. Essa metade que a gente pegou do fio dobrado ao meio, necessariamente vai ser
aproximadamente, né, a parte de baixo do cristal onde vai encaixar, certo? Então a gente vai precisar começar uma redinha que pegue daqui, tá? A redinha começa de cima e termina em cima. Então a gente vai ter que começar a fazer a redinha a partir mais ou menos daqui, ó. Consegue entender isso? Ficou claro? Vocês vão entender melhor quando eu estiver na prática, tá? De fazer mesmo, beleza? Mas vamos acompanhando. Você precisa de 2 fios como guia, você vai ver, você vai entender. Então, beleza, a gente vai ter que começar o castolado mais ou menos daqui, tá? Então, assim, tem 2 possibilidades. Você pode fazer como eu faço, certo? De simplesmente pegar nesse local e enrolando assim, ó. Ficou assim, né, mana? Vai enrolando até pegar nessa metade aqui, tá? Mas se você achar muito complicado isso aqui que eu tô mostrando, você pode fazer só assim, ó. Pega ele dobrado ao meio na metade, ok? E posiciona assim na prancheta. Aí você vai ter que dar a abertura dos fios na grossura do cristal, na espessura do cristal. Eu não gosto de fazer assim porque ele fica meio mole, tá? Então eu vou mostrar pra você como eu faço mesmo. Que eu pego bem aqui, pego na metade do fio, bem aqui, ó. Essa parte é onde vai ficar a parte de baixo do cristal e aqui mais ou menos onde a gente vai começar a redinha. Então eu vou posicionar dessa forma, tá? Isso aqui é só para ficar bem preso aqui, tá, pessoal? Não tem muito mistério, não. O que importa é você ter esses 2 fios aqui posicionados, certo? Com o espaçamento necessário para o cristal, beleza? Então vamos lá. Nós vamos pegar outro fio, certo? Bem maior, esse vai ser bem maior, porque é o fio que a gente vai usar para fazer o zigue-zague de um lado para o outro e ir formando a redinha, tá? Então eu sugiro, assim, sem ficar muito preso a um número específico, né, do tamanho, você pega a ponta do fio e abre no tamanho dos seus braços mesmo, seus 2 braços abertos, certo? E corta. Pega um fio bem longo mesmo, tá? Isso para fazer o contorno em volta do cristal todo, tá, pessoal? Então, assim, se você quiser só praticar o zigue-zague, você pode pegar um pedaço menor. Pode pegar metade desse pedaço, ok? Mas se você quer fazer em volta do cristal todo, eu vou mostrar aqui o cristal todo. Você faz assim, beleza? Então a gente pode começar da seguinte forma. Nós vamos pegar a ponta desse fio maior, ok? Lembrando que essa abertura aqui, ó, ela tem que ser uma abertura que seja apenas o suficiente para agarrar o cristal lateral, entendeu? Então, apenas o suficiente. Se for muito maior, ele vai ficar meio frouxo, porque vai ficar sobrando, entendeu? E você pode até acabar cobrindo muito do cristal. Então, você vê bem a espessura da sua pedra, do seu objeto, e vê o suficiente, um pouquinho mais do que a espessura dele, é o suficiente para prender o cristal. Vou até fechar um pouquinho mais aqui o meu. Beleza. Então, vamos lá. Você vai pegar essa ponta, certo? E vai passar por debaixo desse fio aqui. Vamos deixar só assim por enquanto, que aí eu vou explicar para você o que são esses fios, tá? Aqui nós temos 2 fios guias e um fio laçador, certo? Bom, aproximadamente você vai pegar fios aí de 1 metro, né? Você pode pegar esse fio preto de 1 metro dobrado ao meio, né? 1 metro. E esse outro fio aqui você pode pegar na abertura dos seus braços, ok? Vai depender do tamanho do fio do cristal utilizado, claro. Como a nossa amiga aí esclareceu, depende do tamanho do seu cristal. Se você tiver com um cristal bem pequenininho, você vai ter que ter bem menos fio. Se você tiver com um cristal maior, vai ter que ter bem mais fio. Principalmente esse aqui. Então, por isso que eu pedi para você pegar um pedaço grande desse, porque vai dar certo, né? Em qualquer situação que você estiver aí, tá? Mas isso é coisa que você também vai pegar conforme você vai fazendo, tá? Não tem uma regra, porque os cristais têm tamanhos totalmente diferentes. Então você sempre vai ter que fazer uma redinha de tamanho diferente, certo? Aqui nós temos 2 fios guias, né? Eu vou explicar melhor sobre essa nomenclatura. 2 fios guias e um fio laçador, certo? O que que acontece? Vou dar um zoom para você ver melhor. Você deixa solta as partes de baixo dos fios ou prende também? Você prende também, tá? Na verdade, não.
Me perdoem, você deixa solto. Você deixa solto. O que você prende é só essa parte aqui, tá? Essa outra parte tá solta. Mas, se você achar melhor, vou mostrar pra você como é que é o ponto. Tem gente que prefere prender, tá? Você pode prender. Mas eu não prendo, eu deixo ele solto. Eu vou te mostrar por que é que alguns preferem isso e outros não preferem, tá? A gente vai começar da seguinte maneira, explicando. Esse fio aqui que eu peguei amarelo, ele é o fio que vai dar os nós, tá? Ele é o fio que vai dar um nó de um lado e um nó do outro, um nó de um lado e um nó do outro, até formar a redinha, certo? Esses dois fios guias aqui, eles não vão dar nó nenhum, tá, pessoal? Você pode deixar esse fio estático, você tem que lembrar sempre disso. Esses fios não vão dar nó nenhum, certo? Não vão dar nó nenhum. Esse é o único fio que vai dar nó. Como funciona o primeiro nó, né? O primeiro nó de todos, você vai pegar a ponta dele e passar por debaixo do fio, ok? E aí você vai passar essa ponta por cima e por baixo, dando uma volta, e vai ficar desse jeito aqui, ó. Certo? É uma voltinha de fio, beleza? E aí depois você vai pegar essa parte que é maior e vai passar, fazer a mesma coisa, passar por cima aqui, por baixo e por dentro, ok? Por dentro. Gente, eu vou seguir o meu ritmo aqui, tá? Porque a live vai ficar salva, então quem sentiu dificuldade em acompanhar na mesma velocidade, vai poder olhar no perfil depois. E aí ele vai ficar dessa forma, você vai arrastar, arrastando, ó, arrastando. Se ficar esse espacinho preto aqui, não tem problema, você só arrasta, entendeu? Esses fios aqui adicionados, eles se arrastam, veja bem, olha, vai para cima e vai para baixo, ó. Não tem problema, ok? Feito esse primeiro ponto aqui, se você conseguiu fazer essa primeira volta aqui, esse primeiro nó, parabéns, tá? Você vai arrastar ele até o final, certo? Até o final. Até a base lá. Já está encostando, né? E aí você vai fazer o segundo ponto, beleza? E o que a gente percebe aqui logo depois desse primeiro ponto? Esse fio deu o primeiro nó nesse da esquerda, tá? E ele já está passando por cima desse da direita, né? Já está passando por cima. Então, mantendo essa dinâmica que os fios já ficaram, você vai fazer o seguinte, você vai passar esse fio amarelo, que já está passando por cima do fio da direita, do fio guia da direita. Você vai passar ele por dentro, por baixo, né? E por dentro, por trás dele, né? E aí você vai puxar. Pode fazer devagar, tá? Não tem problema, não. Quem vai devagar também alcança. E puxa até o final ali. Sempre se preocupando em manter a abertura desses fios aqui, tá? O suficiente para o seu cristal encaixar. Beleza? Certo. Feito isso, a gente já fez metade do segundo nó. Metade do segundo nó. Agora a gente vai fazer a segunda metade do segundo nó. A gente vai pegar esse mesmo fio, né? Até o final desse processo a gente vai estar usando sempre o fio mais longo, tá? A gente vai passar por baixo do fio da direita e por dentro dele mesmo. E vai puxar todinho, certo? Ele vai ficar mais ou menos assim, certo? Vai ser esse o efeito que ele vai ter. Você vai puxando, puxando assim, ó. Vai puxando o fio. E aí repare que eu estou segurando esse, tá? Estou segurando esse fio da direita. Você vai puxando assim, ó. Até ele se consumir. E aí, quando ele chegar nesse momento aqui, ele vai querer descer e encontrar o outro ponto no começo. E a única coisa que você precisa fazer é segurar esse aqui da direita e deslizar o da esquerda. Veja o que acontece, olha. Quando você desliza e encontra com o outro, o ponto se fechou. Olha que legal, o ponto se fechou. E ficou bem bonitinho, certo? E aí, ficou sobrando essa partezinha aqui da outra linha de trás, né? O do fio guia no começo. É só arrastar, pessoal. A gente sempre vai fazer esse processo, a gente vai arrastar. Certo? Para ficar na mesma altura que o primeiro ponto. Beleza? Eu vou repetir esse processo, tá? Quem ficou com dúvida, eu vou repetir esse processo. Ok? Então vamos fazer novamente. Agora para o outro lado, né? Já que o fio veio para esse lado. Repare,
repare uma coisa interessante. Sempre que você dá ponto de um lado, o fio termina virado para o outro, ok? E nesse outro lado é onde ele vai dar o nó, certo? A próxima sequência de nó, beleza? Outra coisa interessante para você reparar é que a gente fez duas partes, né? O nó desse ponto aqui, ele tem duas partes. A primeira volta e a segunda volta. Agora vamos relembrar como foram essas voltas, né? Primeiro o fio já passa por cima do que está à esquerda dele, na direção que ele está apontando, certo? Já está passando por cima. Então, seria da seguinte forma, passando por cima e por dentro dele, tá? Não é por cima e por trás, porque senão ele não dá nó nenhum. Perceba, é por cima que ele já está e por dentro dele mesmo, ok? E aí você puxa todinho até o final, certo? E aí você vai fazer aquela mesma história, você vai segurar o fio guia no qual ele está assim enrolando, vai puxar, né, até ele ficar no limite dele e tender a deslizar, ok? E aí você vai deslizando. Deslizando até encontrar. Entendeu? E agora a segunda parte, essa foi a primeira parte do nó, ok? A primeira volta que nós demos. A segunda parte do nó é a parte que realmente vai fixar essa linha aqui, certo? Isso aqui que nós fizemos até agora não é um nó, beleza? A segunda parte que nós vamos fazer agora vai fechar o nó, certo? Então lembra, da primeira vez nós passamos por cima do fio e por dentro dele mesmo, né? A gente vai fazer um processo invertido, digamos assim. A gente vai passar por baixo do fio, ok? Repara, isso aqui pode ser até interessante para você se guiar melhor didaticamente. Forma uma letra P, ok? Forma uma letra P. Por baixo, dessa vez, e por dentro dele mesmo, certo? E aí ele vai ficar frouxo desse jeito, né? Você vai ter que segurar bem esse aqui e puxar até ele se consumir todo, até aquela volta, aquela barriga que ficou se consumir, e ele vai ter uma tendência a deslizar. E aí você só simplesmente vai deslizando, ok? É muito importante, pessoal, que esse fio aqui ele esteja bem esticado, que aí vai fazer com que o seu ponto fique bem definidozinho no final. E aqui também tem uma coisa interessante, que é a textura do fio. Quando você desliza um fio sobre o outro dessa forma, você sente a textura do fio, certo? Então é muito importante você ter essa noção também, porque o fio encerado ele tem uma textura, ele tem uma característica do tato, tá? Do seu toque. Você sente o fio, realmente, certo? Isso faz parte do macramê também. Você tem que saber como cada fio se comporta, tá? Como cada fio se comporta. Então nós vamos prosseguir, beleza? Como no ponto inicial, nós vamos projetar o mesmo movimento. O fio laçador, que é esse aqui que está dando os nós, está passando por cima do fio da direita. Nós vamos passar da mesma forma por cima, ok? Aqui vocês reparam que forma um 4, né? Didaticamente, se você preferir pensar dessa forma. E aí você vai passar por cima desse fio da direita e por dentro dele mesmo. Vai puxar até o final, ok? E vai puxar até que a barriga, até que aquela coisa grande se dissolva e ele tenda a deslizar. E aí você só vai puxando devagar, tá, pessoal? Não precisa ter pressa. O importante é você entender como o ponto funciona, ok? Essa foi a primeira parte do nó, a primeira volta, e nós vamos dar agora a segunda volta, ok? A segunda volta, como a primeira foi por cima e por dentro dele mesmo, agora a segunda volta é por baixo e por dentro dele mesmo. Vocês conseguem compreender isso? É um movimento invertido sempre, tá? A primeira parte do nó é como se fosse espelhada com a outra. E aí você desliza até o final. Sempre que você... repara, novamente, você deu o ponto desse lado aqui direito aqui e o fio laçador já está apontando para o lado esquerdo. Tá vendo? Onde você dá o ponto, o seu fio deve estar apontado para o outro lado. Se o seu ponto deu certo, ele está apontado para lá, ok? Se ele estiver apontando, se você deu o nó do lado direito e o seu fio terminou apontando para o lado de lá, tem algo errado, ok? Então você observa novamente o movimento. Vou lá, vamos nessa. O fio amarelo é o fio laçador, é o fio que dá os nós. Até agora só ele deu os nós. Os fios pretos são os fios guias, certo? Eles só estão passando por dentro dos nós, beleza?
não estão dando nó nenhum. Então a gente vai pegar o fio laçador novamente, tá? Por isso é importante que ele seja bem comprido, porque ele vai ficar fazendo esse zigue-zague e ele vai se consumir muito mais rápido do que os pretos, tá? Os pretos praticamente não vão se consumir. Só quem vai se consumir é esse amarelo, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, repetir o padrão, tá? Está passando por cima esse fio, por cima e por dentro dele mesmo, tá? Eu vou fazer bem devagar aqui para vocês entenderem, tá? Está passando por cima do fio da esquerda e por baixo e por dentro, ok? E aí você simplesmente pega ele por dentro aqui, ó, e puxa até o final, certo? E puxa até o final. Quando você fizer isso, você vai reparar que ele ficou bem frouxo, olha. Esse é o formato que ele ficou, bem frouxão, olha. E aí você vai ter que esticar, ok? Você vai segurar, de preferência, os dois fios. Na verdade, só precisa segurar esse fio da esquerda, tá? Então você vai puxar ele bem aqui, ó, no mesmo lugar. Ele vai se consumir naquela tortidão que ele estava. E você vai continuar puxando e acompanhar a tendência que o fio vai ter de subir, tá? Porque como não tem mais fio para ser consumido, a única saída que ele vai ter é descer, porque você está puxando. E aí você vai estar puxando para cima, assim, tá, pessoal? Nessa direção aqui, uma diagonal praticamente. Você vai deslizar, sempre segurando esse fio aqui também, tá? Para ele se manter esticado. E aí você vai deslizar, deslizar, até ele encontrar os nós de trás, beleza? E aí o seguinte, nós passamos agora por cima, por baixo e por dentro, e agora nós vamos passar por baixo do mesmo fio guia, tá? Depois por cima e por dentro, tá? E vai puxar todinho por dentro dele mesmo, beleza? E como sempre, né, nós já reparamos esse padrão, ele fica frouxão, certo? Não é isso que nós queremos, então nós vamos puxar o fio laçador até ele esticar e criar essa tendência de subir. E sinta esse deslizar, pessoal. Sinta esse deslizar, sinta. Veja como é até gostosa a sensação do fio encerado deslizando um sobre o outro, tá? Quando você consegue fazer isso com esse fio esticado e esticando essas barrigas e essas tortidões que ficam também, você consegue fazer os pontos ficarem bem definidozinhos, tá? E aqui, ó, a gente já consegue ver o padrão se formando, né? Esse zigue-zague. A gente começou aqui, foi pra cá, depois pra cá, depois pra cá e depois pra cá. Cada gominho desse aqui é um nó que a gente deu. Cada gominho desse é um nó que a gente deu. E aí esse processo ele vai ser repetido até ser o suficiente para ficar no contorno do cristal. Ok? Até ser o suficiente para ficar no contorno do cristal. Então nós vamos prosseguir. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Para ver onde nós podemos chegar, tá, pessoal? Vou repetir o processo, claro, repetindo passo a passo aqui, falando para vocês. Dando o ponto do lado esquerdo, o fio vai estar apontando para o lado direito, o fio laçador. Por cima do fio da direita, certo? E por dentro dele mesmo. Quem preferir outra nomenclatura para entender, pessoal, você pode dizer por dentro, você pode dizer antes dele mesmo, porque se você fizer depois dele mesmo, não vai dar um nó, tá? Perceba, vamos fazer aqui rapidamente, olha. A gente deu a volta, né, por cima, por baixo e por dentro dele mesmo e puxou até o final, né? Deslizando aqui e ficou direitinho, né? Agora eu vou desfazer e vou fazer daquela outra forma que eu falei para vocês verem a diferença. Tá? Por cima, por dentro. Só que na verdade por trás, né? Eu já ia mostrar o certo de novo, mas eu estou agora mostrando o errado, olha. A gente fez antes por cima e por dentro e deu certo o nó. Agora a gente vai passar por cima e por fora. Não dá nó nenhum. Veja, não dá nenhuma volta no fio, entende? Ele fica solto, olha. Então você tem que passar esse fio por dentro dele mesmo, entende? E aí você puxa até o final, como sempre. Fica essa coisa aqui meio frouxa, veja, bem frouxo. Você vai segurar o fio onde ele está dando nó, puxar isso aqui, ó, para ele perder tudo isso e depois deslizar, certo? Deslize, e aí é nesse momento aqui, ó, você já tem que começar a segurar os dois fios
né? Tentar segurar os dois fios para poder não perder a abertura do cristal, para ele não fechar demais. Entende? E aqui a gente vai dar a segunda parte do ponto. Por baixo, por cima e por dentro. Certo? Então assim, pessoal, eu acho que aqui foi o suficiente para entender como funciona a dinâmica desse nó, ok? Então, vamos lá. Eu vou continuar o processo um pouco mais rápido, tá? E eu vou também falando passo a passo do mesmo jeito, para você poder relembrar como é que funciona, tá? Vou fazer um pouco mais rápido aqui, porque a gente quer chegar nesse cristal, então vamos lá. Por cima, por baixo e por dentro. E puxa até o final. Você sempre vai ter que estar mudando as suas mãos, tá, pessoal? Isso é uma coisa legal. Percebam o movimento das minhas mãos. Isso eu acho que é muito importante você ter atenção, tá? Veja como eu movimento minhas mãos. Passei por cima, por dentro e por baixo. Passei por baixo, por cima e por dentro. E aí eu puxo até o final. Eu vou estar sempre trocando de mão, tá? A minha mão sempre vai estar transitando entre os fios, certo? Existem outras formas de fazer isso aqui também, tá, pessoal? Isso aqui não é uma regra, tá? Eu estou ensinando para você da forma como eu sei, como eu aprendi, beleza? Mas o macramê, ele oferece tudo isso para você. Ele oferece inúmeras formas de fazer a mesma coisa, tá? De prender o mesmo cristal. São muitas formas diferentes de você desenvolver o castroado, tá? Inclusive, esse castroado aqui que eu estou mostrando para você, ele ainda é um dos básicos entre os mais avançados, tá? Mas vamos prosseguindo com o passo a passo. Por cima, por baixo e por dentro. Estica ele e arrasta até o final. Por baixo, por cima e por dentro. Estica. Lembra de segurar o fio guia, tá? Esticadinho. Estica e desliza até o final. Certo? Por cima, por baixo e por dentro. Estica e desliza até o final. Até encostar, sempre isso, tá? É um passo a passo repetitivo, é um padrão, tá? Vamos lá. Por baixo, por cima e por dentro. Dá para fazer castroado com um nó quadrado? Eu acredito que sim, tá? Eu nunca experimentei, mas eu acredito que sim. Faz sentido funcionar com ponto quadrado. Claro que ele talvez precise, né? Provavelmente precise de uma adaptação, mas é possível sim, tá? Eu acredito que seja possível. Vamos prosseguir aqui com o castroado. Por cima, por baixo e por dentro dele mesmo. Segunda metade do nó, por baixo, por cima e por dentro. Lembrando sempre, pessoal, isso aqui também é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida. Elas trocam essa ordem, né? Tipo, o fio tá pra cá, né? Aí passa por cima, por baixo e por dentro. E aí ela passa de novo por cima, por baixo e por dentro. Mas vê como fica, olha. Por cima, por baixo e por dentro já vai criar outro padrão, olha só. Por cima, por baixo e por dentro. E aí puxa aqui. Ele ficou diferente, olha. Talvez aos olhos de quem nunca fez não seja tão fácil perceber, mas olha, ele ficou diferente dos outros. Percebe? Não é assim. A segunda metade do nó, ela é invertida, ela é espelhada, tá? Isso tem sempre que ser feito dessa forma, a não ser que você realmente queira intencionalmente criar um castroado com esse efeito aqui, tá? Então isso também é uma possibilidade. O macramê nos oferece isso, criatividade, tá? Não tem limitações no macramê, beleza? Mas vamos prosseguindo. Passou por cima, por baixo, por dentro. E agora por baixo, por cima e por dentro. Lembrando, quando eu falo por cima, por baixo, tá? Quando eu falo por cima ou por baixo, eu estou falando em relação ao fio guia, tá? Aos fios guias. Quando eu falo por dentro ou por fora, eu estou falando em relação ao próprio fio laçador. Vamos lá, então. Por cima do fio guia, vamos falar com os termos agora, né? Fio guia e fio laçador. O fio laçador vai passar por cima do fio guia, por baixo do fio guia e por dentro dele mesmo.
do laçador, ok? Vamos repetir assim mais algumas vezes para a gente pegar. O fio laçador vai passar por baixo do fio guia, por cima do fio guia e por dentro dele mesmo, ok? Lembra sempre de esticar bem isso aqui até ele ter essa tendência de descer. E aí ele vai ficar bem bonitinho lá no final. Se você vê que ficou um espaçozinho da outra cor, você só arrasta, olha. Isso é uma vantagem desse castruado também, você pode arrastar, certo? Bom, Thelma, se você tentou adaptar, né, com o ponto quadrado, o castroado de cabochão, e usou cola, né, não conseguiu, apanhou, dá para fazer de outra forma. No macramê a gente consegue fazer tudo de macramê, né? Eu acho que cola é sim uma ferramenta que a gente pode utilizar, né? É um material que pode ser útil muitas vezes, mas dá para fazer tudo de macramê, principalmente prender cristal, tá? Vamos prosseguir. Então, vamos lá, repetindo passo a passo. Vou fazer mais rapidinho, tá? Por cima do fio guia, por baixo do fio guia e por dentro dele mesmo, arrasta até o final. Por baixo do fio guia, por cima do fio guia e por dentro dele mesmo. E arrasta até o final. Isso é um processo de repetição, pessoal. É sempre a mesma coisa, tá? É sempre o mesmo padrão. Não tem... Se você começar o castrado de uma forma, provavelmente você vai terminar da mesma forma, certo? Então vamos prosseguir. Por cima do fio guia, quando eu falo por cima do fio guia, é o quê? É o fio laçador passando por cima do fio guia, por dentro do fio guia, puxando até o final, esticando e deslizando, certo? Outra dificuldade, né, uma das maiores dificuldades é você manter essa distância entre os dois fio guias, que seja o suficiente para fechar a pedra, né? Então, tenta sempre manter esses dois fios abertos, tá, pessoal? Lembra que o fio encerado ele tem uma elasticidade. Então, se você, por um acaso, sem querer, fechou demais o seu ponto, né, e ficou meio afunilado, você pode só dar uma puxadinha assim nele, que ele se ajeita na espessura que você quer, tá? Então, essa live é uma live que vocês pediram muito para eu ensinar castroado. E aqui estou trazendo para você. Lembra sempre, o seu fio laçador, quando der o nó de um lado, vai estar sempre apontado para o outro lado oposto de onde ele deu o nó. E possivelmente, né, provavelmente por cima do fio guia do outro lado já. Que aí você já vai estar passando por cima, vai passar por dentro dele mesmo, mesma história. Por dentro dele mesmo, vai puxar até o final e vai deslizar, ok? E sobre medidas, tá, pessoal? Por baixo do fio guia, por cima do fio guia e por dentro dele mesmo. Sobre as medidas, né? Eu não falei medidas tão específicas, por quê? Porque você pode estar tentando outro objeto aí, né? Veja aqui um exemplo. Esses aqui são cristais de tamanhos totalmente diferentes, tá, pessoal? Olha só. Totalmente diferentes. Eu teria que fazer uma redinha muito maior para essa pedra de quartzo azul aqui. Muito maior. Essa redinha aqui vai ser bem menor, tá? Então, eu não falei uma medida específica, mas eu falei que você pegasse um fio bem grande de amarelo, de pelo menos o tamanho da abertura dos seus braços, porque ia dar certo de qualquer forma aí com você, tá? E assim, fique relaxado, fique tranquilo, porque essa é a sua primeira tentativa, né, provavelmente, de um cabochão, né? E também é a primeira live que eu falo sobre isso aqui. Então, se ficar torto, não tem problema, tá, pessoal? O castroado é uma técnica que não é inicial, assim, digamos, tá? Não é básico. Já é algo um pouquinho intermediário, eu diria. Então, não se frustre, tenta novamente, tá? A live vai ficar salva aí para você olhar no perfil depois, repetir o processo comigo, tá? Então, vamos juntos, vamos seguir. Por cima do fio guia, por baixo do fio guia, por dentro dele mesmo, né, do fio laçador, e arrasta. Uma coisa legal para vocês saberem, pessoal, é que sempre vai ter um fio guia, tá? Sempre vai ter fio guia. Não é só no castroado, certo? Em todo tipo de macramê vai ter o fio guia, que é o fio que passa por dentro do nó, e o fio laçador, que é o que passa por fora do nó, que é o que envolve o fio de dentro, tá? Então, no macramê, o que nós estamos fazendo ali também poderia ser resumido em um envolvimento, né? Uma cobertura de fios
cobrindo fios com nós, tá? Veja como já está ficando bem legal o nosso padrão aqui. O zigue-zague ele é bem claro, ele é bem nítido, certo, pessoal? Esse aqui é o acabamento que você tem que buscar, né? Se você se preocupa com simetria, com estética, né? Com refinamento, essa é a ideia do castroado, ficar bem bonitinho, tá? Olha só que legal. Na pedra ele agarra só a lateralzinha do cristal e fica assim, ó, padronizadinho. Legal, né? É uma redinha para objetos achatados, pode ser qualquer objeto. Vou continuar o processo aqui, pessoal, para a gente poder prosseguir. Eu tô achando que eu vou até pegar um cristal menor, porque o meu fio tá pequeno aqui, eu acho que eu botei um fio pequeno demais. Mas a gente vai ver sim como colocar no cristal, tá? Então vamos continuando aqui. Por cima, vou já mudar a posição aqui, ó. Por cima, por baixo, por dentro dele mesmo e arrasta. Por baixo, por cima, por dentro dele mesmo. Segura o fio guia, segura seu fio guia para ele não ficar mole, né? Segura ele para ele ficar bem esticadinho e arrasta. Arrasta mesmo, tá, pessoal? Arrasta sentindo a textura do fio, beleza? Arrasta sentindo a textura do fio. Eu vou ficar repetindo o processo e vou dizer para vocês também, novamente, como é, tá? Para você poder não esquecer nunca. Inclusive, se você puder até anotar aí, sei lá, tem um caderninho, né? Anota esse padrão. Como é que você poderia anotar, né? Anotar no caderninho esse padrão que eu estou dizendo para você, essa sugestão. Você anota desse jeito. O fio laçador passa por cima do fio guia, por dentro dele mesmo, por baixo do fio guia. Puxa até o final, estica e desliza. De novo, por baixo do fio guia. O fio laçador, né, o que eu estou te dizendo agora é para você, se quiser anotar, né, esse passo a passo. O fio laçador passa por baixo do fio guia, é a primeira parte. A segunda parte é o fio laçador passa por cima do fio guia. E a terceira parte é o fio laçador passa por dentro do fio guia. Não, por dentro dele mesmo. Desculpa. A quarta parte é puxar e deslizar, a quinta parte. Ok? Então você pode até anotar nesses 5 passos aí, tá? Você pode anotar nesses 5 passos o castroado, tá? Deixa eu ler a mensagem de vocês. Se o castroado começou por um lado, tem que terminar do mesmo lado que começou? Essa minha dúvida também. Olha, isso é interessante, é uma excelente pergunta, tá? Vou responder para você. Se eu comecei o castroado desse lado aqui, eu tenho que terminar ele desse lado também? Gente, assim, existem muitas formas de fazer castroado, existem muitas formas de fechar o castroado. A forma como eu faço, né, ela pensa uma dinâmica de eficiência, né, de praticidade. Então, eu faço dessa forma, de começar de um lado e terminar do mesmo lado, porque quando eu for fechar o cristal, as duas pontinhas que vão estar sobrando do fio laçador, elas vão estar do mesmo lado, entendeu? Então, quando eu for posicionar o cristal, a parte de cima do cristal vai ficar desse lado aqui e a parte de baixo do cristal vai ficar desse lado aqui. Então, como esse lado aqui vai ser a parte de trás do cristal, vai estar escondido. Então, com mais facilidade, né, com mais praticidade, eu vou poder queimar esses fios aqui atrás sem me preocupar com a estética, né, porque a pessoa vai estar olhando de frente. Essa aqui seria a parte da frente do castroado, a parte da frente do cristal. A parte de trás do cristal vai estar escondida essas pontas que eu vou queimar no fim de tudo, entendeu? Então, assim, você pode sim, você pode começar o castroado de um lado e terminar ele do outro. Não tem regra, isso não é uma regra, tá? Você pode fazer isso, mas é interessante que você faça para o mesmo lado, porque quando você for fechar, as duas pontas vão estar para trás e elas vão estar escondidas, né? Então, essa é uma dica que eu dou para você, tá? Isso é uma coisa que eu desenvolvi comigo mesmo, tá? Não é uma regra. Como eu falei antes, artesãos fazem da forma que querem, tá? Inclusive, se você mesma, né, se vocês mesmas encontrarem uma forma de fazer isso que é mais fácil para você, faça, tá? Faça. Isso é uma coisa legal do macramê. Vamos prosseguindo, então. Por cima, por baixo, por dentro dele mesmo. Estica e arrasta até o final. Por baixo, por cima e por dentro dele mesmo.
e arrasta até o final. Então, essa seria a sequência que eu diria, né? Essa sequência que eu sugeriria para você anotar, para lembrar como é que é o passo a passo. São 5 passos, né? O fio laçador passa por cima do fio guia, primeiro passo. O fio laçador passa por baixo do fio guia, segundo passo. O fio laçador passa por dentro dele mesmo, terceiro passo. Puxa até o final, é o quarto passo. Estica e arrasta é o quinto passo. Entende? Então vamos de novo. O fio laçador passa por debaixo do fio guia, passa por cima do fio guia, por dentro dele mesmo. Ele estica, você segura o fio guia, né, claro, e arrasta até ele ficar bem fechadinho ali. Beleza? Vou ler novamente os seus comentários, tá? Você costuma terminar os pontos do castroado em número par na parte que vai ficar na frente da pedra ou não tem muita importância isso? Boa pergunta também, tá? No macramê, muita coisa que a gente faz é em par, né? A gente sempre faz em 2, porque geralmente a gente pensa na simetria, né? Fica na metade. Se tem 12 fios, eu vou fazer 6 fios o ponto, depois os 6 fios do outro lado, ponto e fecho no meio. Geralmente a gente pensa dessa forma, tá? Mas no caso do castroado, não tem importância o número de pontos, tá? Não tem importância o número de pontos que você vai dar. Isso só teria uma importância se você estivesse preocupado em adicionar fios aqui de uma forma metódica demais, tá? Mas nem nisso é necessário, ok? Você não precisa contar a quantidade de pontos para poder adicionar os fios aqui e fazer um macramê simétrico, tá? O que importa, na verdade, quando você... Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, esse macramê aqui. Ele é um castroado de cabochão também, tá? Ele foi feito um castroado de cabochão ao redor desse quartzo azul. E aí eu adicionei fios nesse castroado, né? Vocês percebem, nesse zigue-zague aqui, você pode adicionar os fios, certo? Vou mostrar isso para vocês em outro momento, talvez outra live, como adicionar fios no castroado. Mas enfim, eu adicionei os fios. Ficou bem simétricozinho, mas isso não dependeu da quantidade de pontos que eu dei no castroado, tá? Isso só dependeu da quantidade de fios que eu adicionei ao redor do castroado e na posição que eu adicionei eles no castroado, certo? Então, não importa sim, não importa, tá, a quantidade de nós que você der no seu castroado, beleza? Ô, Raquel, nesse momento aqui eu estou usando linha Cifa, tá? Essa aqui é a linha Cifa, certo? Não é linha Zita. Outro problema que eu tenho, o meu problema nem é ir fechando, mas o meu vai abrindo demais conforme eu vou fazendo. Ah, vai abrindo demais, né, mana? Então, olha, isso é interessante também para eu falar um pouco para você. É inevitável, tá? Os defeitos no castroado são inevitáveis, tá? Os defeitos, eles existem no macramê sempre, sempre. Um ponto nunca sai igual ao outro. Então, assim, eu mesmo, né, quando eu estou fazendo meus castroados, eu percebo sim que quando eu faço aqui um castroado mais longo, sei lá, aqui no comecinho ele está um pouquinho mais grosso que ali no final, entendeu? Então, tipo, isso é algo que vai acompanhar você por muito tempo, tá? A não ser que você tenha acesso a uma ferramenta que deixe os fios bem retinhos e você consiga fazer exatamente na mesma espessura, mas isso não vai acontecer com tanta facilidade, né? Principalmente se nós decidirmos trabalhar com pranchetas mais, né? Então, assim, sempre vai ter esses defeitinhos, tá? É possível, assim, que um lado fique um pouco mais grosso que o outro, mas são detalhes que quando você fecha no cristal, não faz tanta diferença, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo mostrar um exemplo aqui, se esse cristal é um bom exemplo. Não consigo visualizar, mas se, por exemplo, essa redinha aqui ficasse um pouco mais grossa na frente, né, no começo, e mais fina no final, na hora que eu fosse botar no cristal, a parte mais fina da redinha iria se alargar quando eu fosse fechar. E a parte mais grossa, né, a ponta que ficou mais grossa, ela vai se fechar também, entendeu? Então, quando você está fechando os pontos, eles meio que se ajustam levemente, tá? O seu objetivo é praticar isso aqui, tá? Também é questão de prática, tá, pessoal? Eu acredito que na sua terceira redinha já vai estar bem melhor que a primeira, tá?
Mas na sua prática disso aqui, você vai pegando o jeito, né? Você vai sentindo o fio e vai sabendo como segurar ele na hora de fechar cada ponto. E aí eles vão ficando cada vez mais ajustados no que você deseja. Inclusive, essa questão, né? De começar fino, ficar grosso e afinar de novo, né? Começar fino, aumentar a espessura e diminuir a espessura. Isso pode ser até algo benéfico, dependendo do trabalho que você esteja fazendo, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando de cristais cabochão, né? São cristais nesse formato, que a parte de trás é achatada e ele é bem uniforme no seu relevo, né? Mas imaginemos que a gente pega um objeto que não é exatamente um cristal cabochão, ele é achatado e nós queremos prender numa redinha, né? Num castroado de cabochão. O que a gente faz? Imagina que essa parte aqui é mais grossa, né? Imagina, você está com um objeto, não é um cristal, tá, pessoal? É ilustrativo. Imaginem outro objeto aqui, pode ser até um cristal também, mas imagine outro cristal, que essa parte aqui esteja mais protuberante assim, e todo o resto esteja mais fino. Imagina isso, tá? Então, você fazer uma parte do castroado, da redinha, um pouco mais grossa aqui no meio, seria até útil para você, que ficaria melhor para você segurar a parte de baixo do cristal, que excede o restante, né? Se ele fosse mais ou menos assim. E aí depois você retomava o tamanho de antes, entendeu? Então, assim, fazer um castroado retinho, ele é muito da estética escolhida por mim também, entendeu? Se você deseja, por exemplo, prender objetos como, sei lá, madeira petrificada, conchas, você vai ter que fazer o castroado de um pouquinho diferente, um pouquinho mais aprimorado para o seu tipo de objeto, entendeu? Como aqui eu só uso cristais cabochão, nesse formato aqui, tá? Bem alinhados, bem uniformes, fazer reto é o que mais funciona para mim, tá? Mas isso também é uma ideia que existe na nossa cabeça, né? Mas que não precisa necessariamente ser assim, entende? Você pode fazer castroados finos que engrossam e depois afinam, tá? Mas esse treino de tentar fazer ele bem retinho, eu não descarto como muito importante também para você criar, né? Uma noção de simetria, uma noção de força, né? Conseguir colocar a mesma força de um nó de um lado e a mesma força do nó do outro, entendeu? Então, isso também é um detalhe que você tem que prestar atenção. Você tem que entender, tentar fazer com que a força que você dá no nó de um lado seja a mesma força que você dá no nó do outro, entendeu? E quando eu falo força, pessoal, eu não estou dizendo para você puxar o fio com toda a sua força, entendeu? Mas medir sua força, tá? Você saber que você colocou uma força média aqui e colocar uma força média aqui também, tá? Procurando fazer com que os nós se pareçam o máximo possível, beleza? Então, essa questão é resolvida com prática, tá, pessoal? Vamos repetir como é que é o processo, né? Por cima, o fio laçador passa por cima do fio guia, passa por baixo do fio guia e passa por dentro dele mesmo. Puxa até o final, estica e desliza, acompanhando a tendência dele de descer. O fio laçador passa de novo por baixo do fio guia, por cima do fio guia e por dentro dele mesmo. Ele fica com esse aspecto aqui bem solto, né? E você vai puxar aqui, ó, no mesmo lugar que ele tá. Você vai segurar o fio guia que ele tá dando nó. Você vai puxar até ele consumir esse excesso. E aí, depois de consumido o excesso, ele vai ficar bem esticado aqui, tá? E aí ele vai ter uma tendência de descer quando você puxar mais aqui. E aí você vai ter que acompanhar com a sua mão essa tendência de descer dele. Entendeu? Olha, bem devagarzinho para você entender. Não precisa ter pressa. O importante é você sentir o fio e entender como ele funciona, tá? Lembra sempre que o fio encerado tem uma elasticidade, né? Todo fio tem uma elasticidade específica de cada material. Então você tem que se aprimorar, né? Se habituar, se familiarizar com a textura do fio, com a elasticidade do fio, tá? Isso é um treino de prática também, certo? Então, repetindo passo a passo para quem quiser anotar. O fio laçador passa por cima do fio guia, passa por baixo do fio guia e por dentro dele mesmo. Puxa ele até o final. Segura os dois fios, né? De preferência, você pode segurar só esse, mas eu seguro os dois. Você puxa para tirar o excesso e desliza acompanhando a tendência que o fio tem de descer, enquanto você puxa para cima, tá? Busque sempre acompanhar os movimentos da minha mão, pessoal. Que aí você consegue entender como é que eu faço e consegue entender também como você não consegue fazer, né? Porque minhas mãos são diferentes das mãos de vocês. Então, busquem compreender a função, né? O que leva
para onde levam os movimentos das minhas mãos, né? Para onde os fios são levados com os movimentos que eu estou fazendo e busque fazer de maneira confortável que você achar, tá? Eu tenho sorte que minhas mãos são bem grandes também. Isso é legal para fazer macramê. Então, esse é o padrão, pessoal. Olha como tá ficando a nossa redinha. Olha que bacana. Olha que legal. Eu tô pensando aqui, galera. Deixa eu ver se já tá perto, né? E aí você vai ter que conferir, né? Se você achar que já tá perto de dar o contorno no cristal, você confere. Você pega aqui, ó. Encaixa e vê se dá a volta toda. Eu acho que não vai dar a volta toda. Falta pouco. Vou continuar, tá? E eu acho que vou pegar outro cristal, porque esse aqui, olha, eu acho que ele ficou um pouquinho fino demais para essa redinha que eu fiz, tá? Assim, não se preocupem com isso, tá, pessoal? Porque aqui, como é que eu tô fazendo? Como eu expliquei no começo da live, eu tô fazendo em uma posição que não é do meu costume de trabalhar. Eu tô fazendo com a prancheta na mesa e a câmera em cima, só para mostrar para vocês como é, ok? Mas eu não trabalho nessa posição de cotidiano, certo? Então, por isso, né, eu não tive a oportunidade de ficar olhando direitinho a espessura do cristal. Até daria para fazer com esse, mas... Deixa eu ver. Vamos fazer nesse mesmo. Vamos fazer nesse mesmo. Dá certo. Dá certo. Vamos lá. Então, eu vou continuar aqui um pouquinho mais. E aí, a gente já vai fechar o castroado, beleza? Eu vou continuar sem repetir o processo, pessoal. Mas aproveitem esse momento aqui que eu estou só fazendo, né? E falando um pouco, sem narrar tanto, para observar como como o movimento acontece, né? Como os nós vão se formando. Isso é muito importante mesmo, mesmo. Observe como os nós vão se formando e como eu movimento minhas mãos, tá? Eu vou dar... Eu tinha colocado um zoom aqui, vou tirar o zoom para você ver de longe, um pouquinho melhor. Tá? Então vamos nessa, vamos continuar aqui. Quanto mais você faz isso aqui, pessoal, mais você memoriza o padrão. O importante é você praticar, que aí isso vai entrar na sua memória muscular, certo? Vira quase uma memória muscular. Você vai fazer no automático essa redinha aqui, entendeu? Sem precisar ficar pensando se é por cima, se é por baixo, se é por dentro, se é por fora, entende? Você vai praticar e quanto mais você pratica, mais você pega o jeito, tá, pessoal? A minha primeira redinha, eu lembro que eu fiz na praia, né? Como eu falei pra vocês na minha história, eu aprendi essa redinha com uma artesã de rua na praia de Iracema, no calçadão. E ela me ensinou a fazer isso sem prancheta, pessoal. Sem prancheta. Foi na mão, né? Na verdade, no pé. No pé. Ela me ensinou a amarrar os fios encerados no pé, né? A base. E daí partir a fazer no calcanhar, né? A redinha. E, gente, isso foi para mim uma experiência enriquecedora, né? Porque, como era no começo, né, da minha história, da minha carreira, eu aprendia muita coisa na rua. Mas depois que eu aprendi esse castroado, eu nunca mais esqueci. Eu já tinha até tentado aprender na internet, né, no YouTube, mas eu não tinha conseguido acompanhar. E também não tive a paciência. Mas aí essa artesã de rua veio, falou comigo, né? A gente trocou ideias. Eu mostrei minhas artes para ela, ela mostrou as artes dela para mim. E tinha outros irmãos lá também na rua vendendo seus artesanatos. Era uma galera, né? E aí eu vi um trabalho lá, né, deles, que era com esse castroado, e perguntei se eles podiam me ensinar. E aí ela me ensinou. Eu lembro até que foi com um fio roxo, eu lembro claramente. E na época eu vendia meu trabalho na rua só, não vendia tanto na internet. Então aprendi isso aqui na marra, no chão do calçadão, amarrando os fios no meu tornozelo, na minha perna, sentado no chão, sem prancheta. Essa é uma história legal. Eu nunca mais esqueci, né? Foi bem marcante. Então, eu já continuei aqui uma quantidade, eu vou ver agora se ele está no tamanho para o meu cristal. Eu acredito que esteja quase lá. Vamos só mais um pouquinho aqui, que eu acho que já vai ser o suficiente. Outra coisa, galera, uma coisa legal aqui para eu dar de dica para vocês. Uma dica interessante é justamente você usar uma agulha para desfazer se você achar que ficou demais, né? Você vai fazer sua redinha, né? Vai fazer o tamanho que você achar que foi necessário para o seu cristal. E se passar, você pode desfazer os pontos com uma agulha, tá? Antes, no começo, eu não sabia, né? Eu desfazia os pontos com o meu dedo mesmo. Era um saco. Era muito ruim, era muito difícil.
a agulha facilita. Ainda é chato, né, desfazer nó, mas a agulha facilita bastante. Então aqui já está num tamanho legal. Eu vou experimentar no meu cristal como vai ficar, tá? Vou tirar aqui da posição que eu deixei, olha. Vou tirar assim mesmo, veja bem. Beleza, tô tirando aqui. E aí eu vou só cortar aqui, né, porque essa parte ainda está junta. E beleza, olha só, galera. Olha na câmera como está o nosso castroado. Ah, mas ele ficou torto, galera, ó. Esse castroado aqui é todo móvel. Ele é 100% móvel. Você pode só esticar assim, ó. Você pode arrastar os nós, olha que legal. Isso aqui é bem legal. Se ficar torto, você arrasta os nós, olha. Você consegue arrastar os nós. Inclusive, você não precisa fazer... Isso aqui também é uma dica legal. Você não precisa fazer essa redinha reta com pontos tão perto, tão próximos um do outro, tá? Tem gente que faz os pontos mais espaçados. E você pode, inclusive, espaçar dessa forma, com os dedos mesmo, olha. Ele arrasta, ó. Claro, você tem que ter um cuidadozinho, né, assim, de leve, só para não deformar tanto, mas olha só. Ele abre, entende? Então, se o seu castroado ficou quase no tamanho certo, você pode abrir um pouquinho, assim, os pontos, entendeu? Essa é uma dica bacana também. Os pontos se arrastam em cima dos fios guias. Vamos ver aqui como é que está no nosso cristal. Olha, sempre com os fios guias. Ó. É com os fios guias que a gente vai fechar, tá, pessoal? Esses fios amarelos a gente vai esquecer, beleza? Vamos ver aqui. Olha só que bacana. Olha que legal. Essa cor vai ficar nesse cristal. Beleza? Olha, pessoal. Esse aqui é só o esboço, tá? Deu certo, tá? A grossura, né? A espessura do cristal. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem fechar o seu cristal, não coloca os fios, os pontos, né? O tamanho da redinha, dando exatamente o fechamento do cristal, tá? Deixa faltando um tamanhozinho aqui de 2 milímetros, tá? Deixa faltando um pouquinho. Porque quando você for fechar o nó daqui da frente, de trás, ele vai se puxar, né? E vai ter aquela elasticidade do fio. Com a elasticidade do fio, na hora de fechar esse nó, ele vai fechar bem direitinho, mesmo faltando um pouco. Então, é até bom que falte um pouco de nó, que falte ali um nozinho para fechar, para ser o nó que você vai fechar o castroado, entendeu? Então, a gente pode ir agora para a parte que mais pega todo mundo, né? Que é como fechar o castroado. Vamos fazer aqui como fechar o castroado, tá? Primeiramente, para quem perguntou antes, né, as duas pontas do fio laçador que estão aqui atrás, ó, eu terminei do mesmo lado, veja bem. Eu terminei do mesmo lado, os fios laçadores, olha. E essa é a parte que vai ficar para trás do cristal, então eu já vou posicionar ele assim, certo? Já vou posicionar ele assim. A gente, pode ser uma dúvida de vocês já, a gente não fecha, não tenta fechar o castroado, a redinha já no cristal, porque é muito difícil, tá? Então a gente vai fazer assim, a gente vai virar de costas, né? A gente vai pegar a parte de trás, pegar os fios guias da parte de trás, fechar eles assim, né? Ó, cruzar um com o outro. E aí reparem, tem um fio laçador, o começo do fio laçador tá para trás, o final do fio laçador tá para dentro, está para o começo do fio laçador está para trás e o final do fio laçador está para dentro. Nós vamos puxar esse que está para dentro para fora. Pode ser por baixo mesmo, tá? Pode ser assim, ó. Só para ficar saindo também como o outro, olha. Entende? E aí nós vamos posicionar novamente de costas aqui, ó, de frente aqui agora o cristal, beleza? É assim. E aí a gente vai fechar a primeira parte de trás, beleza? É sempre bom a gente conferir com o cristal, tá? Pra gente não perder a medida dele. É muito importante você sempre estar conferindo a medida do cristal, tá? Então vamos lá, continuar. Vamos pegar os dois fios guias da parte de trás, um de um lado e outro do outro, vamos cruzá-los, certo? Ignora esses fios laçadores aqui, tá? Ignora eles. Eles não são mais os fios que vão funcionar agora. Os fios laçadores, agora reparem, né? Esse fio laçador aqui, ele vai ser ignorado a partir de agora, ok? Os fios guias agora vão se tornar fios laçadores também, certo? Então nós vamos usar eles para fechar aqui, olha.
Beleza? A gente vai fazer um ponto normal de macramê. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Olha só. Um ponto normal. Os dois estão aqui, né? Eu passei o fio da esquerda por baixo do da direita. Esse aqui está por baixo, esse aqui está por cima. E aí eu vou transformar esse fio aqui da direita em um fio guia. E esse fio aqui vai ser um fio laçador, certo? Então o fio guia ele vai fazer o quê, pessoal? Ele vai passar por dentro do nó. O fio laçador vai dar o nó. Então nós vamos aqui por baixo, né? Por cima. Dando uma voltinha e aí a gente vai abrir assim, olha. Fechar ele, na verdade, né? E aí nós vamos fazer novamente o mesmo movimento. Vai pegar o mesmo fio, vai passar por cima desse fio guia que se tornou um fio laçador, né? E aí a gente vai puxar de novo. Quase tudo no macramê é assim, pessoal. É 2 vezes, tá? Você dá uma volta e depois dá outra. A segunda é a que fecha a primeira, beleza? Então aqui a gente fechou com um ponto normal de macramê a parte de trás, certo? A gente fechou a parte de trás. Como é que a gente prossegue? A gente vai colocar o cristal pela parte da frente, tá? Aí você escolhe, né, qual vai ser a parte de cima, qual vai ser a parte de cima do seu cristal. Isso é você quem escolhe, tá? Tanto faz aqui, né, que o cristal ele é simétrico, oval. Eu vou posicionar aqui dentro, né? E veja, a parte de trás está fechada. O seu cristal não vai cair por aqui. E a parte de cima está aberta. Nós vamos aproximar esses dois fios pretos, que eram guias, um do outro, tá? Os dois da frente. E a gente vai tentar fechar ele assim. Segura ele bem aqui, tá? A parte de trás já está fechada. Gente, olha, uma dica aqui, ó. Você não aperta tanto esse nó, tá? Não aperta tanto esse nó. A gente ainda vai mexer nesse castroado. Inclusive, a grande dica aqui na hora de fechar é você fazer aos poucos, tá? Fazer de leve, fazer devagar o fechamento. Não fecha de uma vez, tá? Não dê um nó definitivo aqui ainda. Dê um nó parcial, tá? Só para segurar. Aqui na frente a gente vai fazer a mesma coisa. O fio guia que estava na direita vai passar por cima do que está na esquerda. O que está na esquerda por baixo, né? Nós vamos transformar esse fio aqui em um fio guia, novamente, tá? Para lá. E esse fio aqui vai ser o laçador. A gente vai passar esse laçador por cima do fio guia e por dentro. E arrastar, né? Puxar, esticar e arrastar até o final. E a gente vai fazer o mesmo movimento. Esse fio aqui continua sendo o fio guia. E esse aqui, o mesmo laçador, vai passar por cima, novamente, e por dentro. E por dentro. E aí vai arrastar até o final, até encontrar o primeiro. Beleza, deixa frouxo ainda, tá, pessoal? Deixa frouxinho. E aqui começou a magia. Aqui começou a grande coisa. A gente está quase fechando o nosso castroado, pessoal. Quase fechando o castroado. Olha como fica legal. Tá? A gente ainda não fechou. Por quê? A gente vai ter que olhar. Isso aqui é um detalhe que eu não sei se faz tanta diferença assim, mas eu faço por segurança, tá? A gente vai ter que fechar muito bem esses dois pontos, tá? Muito bem mesmo. Mas antes a gente vai ter que olhar se os dois lados, né? Se a parte de cima e a parte de baixo estão equivalentes. Como assim? Vejamos. Vamos começar apertando esse nó de trás. Vamos apertar ele para a gente ver o que acontece, tá? Vamos analisar o comportamento do fechamento do castroado. A gente vai apertar ele mais, né? Beleza, beleza, beleza. Apertamos. Vamos olhar isso aqui. O cristal visto dessa maneira. Você consegue perceber, olhando ele de cima assim, que a parte de trás do cristal ele está mais puxado. Está mais puxado, olha aqui essa parte aqui, inclusive, ó. Eu acho que é onde está mais nítido. Essa parte está puxada para trás, né? Olha. Como se ela tivesse entrado mais. Percebe isso aqui? E essa parte de cima, ela cedeu, né, espaço, olha. Ela cedeu espaço para a parte de trás, porque foi onde a gente apertou. E afrouxou, aumentou. Então a gente, antes de fechar o ponto da frente, a gente dá uma ajustada assim, olha. Para ficar bem harmonizado, né, a parte de cima com a parte de trás. Nenhuma parte puxando mais que a outra, certo? Deixa bem assim, ó. E aí a gente vai já fechar a parte de frente, né? A parte da frente. Beleza?
A gente vai fechar a parte da frente apertando um pouco mais, tá? Beleza. Pode apertar um pouco mais aí agora. E a gente vai analisar novamente essa questão, tá? A gente vai ver se a parte de cima puxou mais ou a de baixo. Ou nenhuma das duas, tá? Então isso aqui deu certo já, beleza? Nem em cima, nem embaixo ficou puxando. Então a gente pode já reafirmar os dois pontos. Então agora a gente vai dar o ponto definitivo, tá? O nó que vai fechar realmente o nosso castroado, beleza? Então olha aqui, galera, olha essa parte aqui, eu não tinha visto, olha. Você tem que olhar todas as faces, tá? Essa parte aqui ela tava puxando sim. Então dá uma ajeitadinha, beleza? Nunca vai ficar perfeito, tá? Faça o melhor que você conseguir. Nunca vai ficar perfeito, beleza? Então vamos lá, a gente vai apertar melhor ainda o ponto da frente. Vamos lá pegar os dois fios guias, né, da frente aqui, os pretos no caso, e apertar eles mais ainda. E a gente vai pegar os de trás, os dois pretos, e apertar eles mais ainda. Conferir de novo, né, essa questão de estar puxando atrás ou na frente. Dar uma ajustada se achar necessário. Beleza, o nosso cristal, galera, tá pronto, tá? Ele tá preso aqui, beleza? E aqui algumas orientações, né? Algumas ideias e alguns lembretes. O seu cristal, o seu castroado, a sua redinha, ela deve estar apenas um pouco mais larga do que a espessura do cristal, certo? Um pouco, só um pouco. Se ficar demais, ela vai ficar muito apagada, né? Ela vai fechar muito no cristal, tanto na frente quanto atrás. Então vai perder um pouco do seu brilho, tá? Da beleza disso. Outra coisa, né? Outra questão. Quando você for fechar o seu castroado, faça dessa forma como eu te disse, feche aos poucos, tá? Dê um nó falso aqui só para segurar enquanto você fecha o da frente, vá ajustando o fechamento de cima e de baixo e vá apertando os dois nós aos poucos, tá? E aí ele vai ficar muito bem preso, tá, pessoal? Esse castroado aqui, ele é uma forma de fazer, tá? Existem muitas formas de fazer o castroado. Eu fiz aqui outra coisa interessante para você analisar, tá? Quando você for assistir de novo essa live. Os fios pretos que eu usei aqui, eles eram fios guias. Eles eram os fios que começaram tudo, tá? São os fios que estão passando por dentro desses pontos aqui do fio amarelo. Consegue observar? E no final foram os fios que a gente usou para fechar o castroado. Entendeu? Então isso é algo legal de perceber também. Por exemplo, se eu tivesse começado feito os fios guias de outra cor, de cor roxa, esse ponto de cima aqui seria roxo também. Então, se você quisesse um castroado completamente amarelo, os fios guias também teriam que ser amarelos, tá? Eu fiz dessa forma para você conseguir observar o caminho que os fios fazem por dentro dos nós e por cima deles, certo? Esses fios pretos eram os fios guias, passaram por dentro dos fios do fio laçador, né? Que na verdade era só um fio. Esse amarelo aqui todinho que a gente fez foi só um fio bem longo, tá? Percebam que sobrou bastante aqui, olha. Sobrou bem muito fio amarelo. Isso porque eu coloquei sobrando, né? Coloquei sobrando. Eu já vou cortar aqui para não ficar poluindo visualmente, né? Então é isso, pessoal. A gente tem o nosso castroado aqui, beleza? Me digam quem está online aí, quem está acompanhando, quem está conseguindo fazer. Se vocês chegaram nesse momento aqui de fechar o cristal, tá? Me digam aí, eu tô curioso para saber os experimentos de vocês, tá? Inclusive, pessoal, só lembrando, né, um lembrete, esse momento aqui, agora que nós estamos fazendo, é chamado de Hora do Macramê, tá? Todas as terças e quintas eu vou estar aqui ensinando para você tudo sobre macramê, tanto teoria quanto prática, tá? Essa aula aqui foi uma aula mais prática, ensinando como fazer um castroado completo, tá? A gente fez o castroado inteirinho nessa aula. Quem chegou depois pode ir conferir no nosso perfil, certo? No perfil lá que vai estar salva a live. E eu acho que é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, digitem aí agora, tá? Eu vou deixar essa peça aqui um pouquinho de lado, porque eu vou atender o pedido de uma moça aí, eu não lembro o nome de quem falou. Se estiver online, se manifeste. Mas eu vou deixar essa peça aqui que a gente fez agora um pouquinho de lado, para mostrar como começa, tá? O comecinho de tudo, porque eu vi que algumas pessoas ficaram com dúvida. Então, ilustrativamente, eu vou pegar aqui mais dois pedaços, tá? Só para mostrar como começa, certo? Só para mostrar como começa. Não vou prosseguir, beleza? Porque eu já fiz a live toda, o castroado, já deu certo.
Vocês viram como faz, conseguiram acompanhar, né, pelo visto. E a live vai estar salva no perfil. Eu vou fazer aqui agora só uma demonstração novamente de como começar esse castroado, beleza? O primeiro ponto de todos, certo? Vamos lá. Você vai ter os 2 fios guias aqui. Vou até afastar um pouco aqui a prancheta para baixo. Beleza, você vai ter os 2 fios guias aqui, tá? Eu vou deixar mais espaçado que aí a gente consegue visualizar melhor, beleza? E eu vou pegar outro fio, pode ser qualquer cor, não importa a cor. Beleza? O que importa é o ponto. Vamos lá. O começo de tudo é, você vai pegar esse fio bem longo, que é um fio laçador. E esses 2 fios, eles são estáticos, fios guias. Você vai passar ele por baixo, certo? Pode ser de qualquer um dos 2 lados, não importa, mas eu começo sempre da esquerda didaticamente, tá? Por baixo desse fio da esquerda. Essa pontinha pequena, a gente vai dar uma volta por cima, por baixo, beleza? Pra ficar desse jeitinho aqui, olha, é só uma voltinha mesmo, não tem nada demais nisso que eu fiz agora, tá? Olha, não tem nada demais nisso que eu fiz agora, só dei uma voltinha com a ponta pro lado de lá, certo? E aí, essa ponta maior agora, eu vou passar por cima desse fio guia e por dentro, para fechar com esse pontinho aqui no meio, ok? Então a gente vai pegar a ponta maior, passar por cima do fio guia, por baixo do fio guia e por dentro do fio guia. Por dentro dele mesmo, na verdade, né? E aí a gente vai arrastar ele assim, ó, até encontrar com o primeiro. E aí você vai perceber que, olha, no começo, o primeiro ponto, vai ter uma pontinha no meio de um lado e outra ponta no outro lado, certo? As duas no meio praticamente, beleza? E lembrando sempre, né? Lembrando para você que isso aqui é a minha forma de começar a fazer o castroado. Existem muitas formas de começar a fazer o castroado, tá? Então eu vou repetir aqui mais uma vez, tá? Para ficar bem claro. Eu vou pegar essa ponta do fio laçador, passar por baixo do fio guia, qualquer um dos 2. Essa pontinha aqui eu dou uma voltinha, né? Passo por baixo, né? Bem assim, ok? E essa ponta maior, né, com a pontinha pequena apontada para lá, com a ponta maior, eu vou passar por cima do fio guia de novo, por baixo dele, certo? E por dentro do fio laçador. Puxar até o final, arrastando, até ficar bem assim. Beleza? E aí você arrasta até a base e começa aquele processo todo de novo do zigue-zague que eu mostrei para vocês hoje, tá? Então, nessa live de hoje, pessoal, a gente mostrou muita coisa, tá? A gente aprendeu a fazer esse castroado completo. Lindo, ficou ótimo, eu adorei, né? Eu escolhi as cores despretensiosamente. Eu peguei o primeiro cristal que eu tinha ali na vista e uma linha legal que eu estava usando em outra encomenda aqui. Ficou bem legal, né? O nosso castroado. A live vai estar salva, tá, galera? E eu vou virar agora a câmera para mim para dar as últimas ressalvas, tá, sobre essa live e conversar um pouco com vocês se vocês ainda tiverem dúvidas, tá? Só um momento, eu vou posicionar minha câmera aqui agora. Hoje a gente aprendeu o que é um castroado, né? Castroado é qualquer técnica manual utilizando fios usada para prender, né, para prender objetos, não necessariamente só cristais, tá? Então, um castroado ele pode ser utilizado para prender outros objetos que estejam em formato achatado, ok? Então, seja criativo, prenda conchas, prenda porta-retratos, prenda espelhos, né? Então, não serve só para cristais, beleza? A outra coisa que a gente aprendeu são os tipos de castroado, né? Alguns tipos de castroado, mostrei para vocês, né, que tem um castroado de redinha, muita gente vê nos suportes para plantas, né? A gente usa também nos colares, nas pulseiras. O castroado de redinha é o mais conhecido de todos. Nós temos também o castroado por cima do cristal, na ponta geralmente, né? Pode ser um pedaço de madeira, pode ser um lápis, qualquer objeto em forma pontiaguda ou cilíndrica, tá? A gente viu também que tem outros tipos de castroado com metais, né? Existem castroados de metal também. Trouxe aqui para vocês só de modo ilustrativo, tá? Não é macramê, mas também é um castroado. E o castroado que a gente aprendeu hoje, né? Claro, o castroado de cabochão. Esse aqui é o que eu trouxe como exemplo. Também estou usando um colar de cabochão aqui. E esse cristal é o que a gente fez hoje. É uma obsidiana preta. A gente fez um castroadinho amarelo nela. Ficou bem bonitinho, tá? Então, a gente aprendeu muita coisa hoje, né? Teoria, a gente aprendeu prática. Tiramos dúvidas sobre o castroado. Para quem não sabe, esse aqui é o Hora do Macramê, tá? Todas as terças e quintas
eu estou online, ao vivo, ensinando você macramê do zero, tá? Tanto prática quanto teoria, beleza? E tirando todas as suas dúvidas, né? Vocês vão estar me mandando suas ideias, suas sugestões nas caixas de pergunta, nos direct, nos comentários, e eu vou simplesmente atender vocês por aqui, tá? Eu sinto que esse momento é um momento bem especial, né? Eu quero que você que está assistindo agora sinta que isso é o seu momento de aprender macramê, é agora, né? É a hora do macramê, tá? Então, estou muito à disposição, tá? Quem tiver dúvidas, podem mandar no direct, mandem no WhatsApp, mandem nos comentários, eu sempre vou estar respondendo vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos que estão aqui até agora assistindo, né? A live está chegando ao fim e eu espero que eu tenha sido útil para vocês, que essa live tenha sido enriquecedora, que vocês possam experimentar depois. Uma dica, né, para vocês praticarem em casa: tenta fazer o castroado sem se prender ao tamanho de um cristal, tá? Inicialmente. Depois você tenta prender no cristal, mas vai fazendo ele sem pensar no tamanho do cristal, tá? Você tenta, pelo menos, né, as primeiras coisas que você tem que conseguir no castroado é manter os dois fios guias na mesma distância e fazer o nó ficar bem definido, fazendo aquela esticadinha e arrastando ele para o nó ficar bem pontual, ok? Então, pratica assim e depois você tenta colocar no cristal, tá? Que é o passo que eu diria que é o passo final, né? Então, boa noite para todos vocês. Essa live foi incrível, foi top. Eu gostei muito do retorno de vocês acompanhando aí. Muito massa mesmo. Obrigado.